Eu quero ler lá em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos 4, a partir do verso 35. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disse-lhes: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emuidece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Quando nós lemos esse texto, ou muitas vezes quando esse texto é pregado, o foco recai mais sobre a aparente falha dos discípulos, evidenciando pela repreensão de Jesus. Ainda não tendes fé? Ou como é que ainda não tendes fé? Se a gente analisar à primeira vista, a correção seria bem justa. Afinal, eles estão com o Filho de Deus no barco, junto com eles. Eles tinham uma ordem: atravesse para o outro lado da margem. Não seria motivo deles estar com medo, certo? Mas não vamos ser tão rápidos em julgá-los. Há uma profundidade humana na reação dos discípulos. E apesar de toda a confusão, também há algo que eles fizeram certo. Acho que todos já ouviram e sabem que o Mar da Galileia, ele não é um mar, ele é um lago de águas doces. E eu fui pesquisar e ele é o maior reservatório de água doce do Oriente Médio. E esse lago ele está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ele é encurralado por várias montanhas. E do lado oriental das montanhas, chamada do Golã, e do lado ocidental, as montanhas da Galileia. E ali acontece um fenômeno, até hoje acontece isso, que é muito curioso. No extremo no norte de Israel existe o monte mais alto, o Monte Hermon, e cuja em cima dele há neve. E quando essa temperatura desce e bate com as águas deste lago, formam tempestades muito grandes neste lago. E eu fui estudar isso e eu falei assim, certamente deve ter isso que deve ter acontecido naquela época, mas eles não sabiam de todas essas informações. E a gente parar para analisar um pequeno barco de pesca no meio de uma tempestade, de um vendaval com fortes ondas, é extremamente vulnerável. Só que quando Jesus mandou os discípulos entrar no mar, atravessar esse lago, ele estava calmo. Ele não havia nenhuma tempestade. E quando eles estão no meio, atravessando, chega a tempestade. Jesus, ele tinha ensinado o dia todo, ele tinha ministrado. Certamente ele estava cansado. E ele pega o travesseiro a hora que entra no barco, como todo ser humano, e vai descansar um pouco. E ele acaba dormindo. Mas de repente o vento começa a soprar furioso. Alguns discípulos eram pescadores experientes. E eu fico imaginando eles pensando, deixa o mestre dormir, deixa que a gente dá conta disso. Nós temos experiência nisso. Quantas vezes eles já não pegaram tempestade naquele lago? Quantas vezes eles não saíram para pescar e pegaram a tempestade? E eles falam, não, deixa com a gente, nós temos o conhecimento, nós já temos a experiência, deixa ele dormir que a gente resolve isso. Isso é o impulso natural deles.
Seria confiar na técnica, na experiência, no esforço que eles tinham. Só que por um tempo, provavelmente eles tentaram isso. Tentaram fazer com a experiência deles aquilo. Mas em algum momento esse impulso passa e eles começam a analisar e começam a ver o quão perigosa estava aquela situação. E é assim na nossa vida também. As tempestades, elas são imprevisíveis e muitas vezes elas são inadministráveis. A gente não consegue mais administrar elas. Nós não conseguimos mais resolver. Elas nos desafiam, elas nos superam. A capacidade da gente gerenciar os problemas. E elas não obedecem mais o nosso comando. O nosso barco é varrido pela fúria do vento, é moído pela força do mar, cujas ondas se lançam com fúria. As tempestades, ela pode até nos colher de surpresa, mas elas não pegam Deus de surpresa. Elas podem até ser maiores do que as nossas forças, mas elas não colocam Deus em uma situação de embaraço. Deus não desperdiça sofrimento nenhum na vida de seus filhos. Se Ele permite uma tempestade em nossa vida, não é para destruir você, não é para destruir nós, mas é para tonificar a musculatura da nossa alma. Quando nós queremos, principalmente os meninos mais jovens, querem ficar bombado, fortão, definido, eles começam a fazer o músculo sofrer. Eles têm que levantar um peso extra que eles nunca levantaram para poder fazer o músculo sofrer, para ele poder inchar, para ele poder crescer e ficar maior. E as tempestades que Deus permite em nossa vida é justamente para isso, para que a nossa musculatura fique mais resistente, para que nós conseguimos ficar mais forte diante delas. E as tempestades que Deus permite não é para nos levar para longe de Deus, não é para nos colocar distante dele, pelo contrário, é para nos trazer mais perto dele. Nós podemos perder o controle, mas Deus nunca perde o controle. E de repente os discípulos, eles lembram de quem estava no barco, de quem estava dormindo na polpa. E eles vão e acordam Jesus. As palavras deles que eles usam para acordar não soam muito piedosas com Jesus. Eles chegam e falam: mestre, não te importas que nós morremos? Não te importa que nós perecemos? Eu fico imaginando Jesus acordando já com um supetão desse, Muitas vezes, às vezes eu estou dormindo, ou a Bia vem e acorda eu rápido, a gente já acorda assustada já. Eu fico imaginando Jesus acordando com os discípulos: você não está nem aí, que não está morrendo, e você vai continuar dormindo? Está tranquilo aí? Eu fico imaginando a cena. Mas quantas vezes nós não fazemos essas perguntas? Quantas vezes essa não é a pergunta da nossa angústia? É a pergunta da nossa dor, de quem está passando por uma tempestade, por quem já lutou, já se esforçou, já se empenhou, já fez de tudo o que podia fazer e não vê a solução. Quantas vezes nós nos perguntamos isso? E é nessas horas, como aqueles discípulos, nós também ficamos a pensar: será que o Senhor não vai fazer nada? Será que o Senhor não se importa comigo? Será que o Senhor não vai nos socorrer? Quem nunca pensou isso? Muitas vezes eu faço isso com Jesus até hoje. Falo: ei Deus, lembra aí de mim, tá? Não esquece não. Quantas vezes nós estamos no meio da luta e nós falamos assim: Senhor, será que o Senhor está me vendo? Senhor, que o Senhor está lembrando que eu estou existindo? E os discípulos fizeram isso com Jesus. É um desabafo ansioso que a nossa alma faz. Quase impaciente quando nós lançamos essas perguntas. Mas o ponto crucial é este: eles direcionam o medo a Jesus. O medo que eles estavam sentindo da tempestade, eles direcionam a Jesus. No meio do caos, os discípulos desviaram o olhar à tempestade para o Salvador. E isso muda tudo. Há uma lição preciosa aqui. A fé dos discípulos não é exemplar, mas é real.
Eles se desesperaram rápido demais. Mas falaram sem pensar. Mas ainda assim, existe fé. Ainda assim, a fé imperfeita, ela não deixa de ser fé. E essa fé imperfeita dos discípulos abre o espaço para o milagre que segue. Na vida real, a confiança raramente é organizada e bonita. Ela costuma vir misturada com medo, com frustração e dúvidas. Mas a confiança imperfeita ainda é confiança. E Jesus é o Deus que responde na nossa fraqueza. Ele responde nós. Mesmo quando eu e você entramos em pânico rápido demais, mesmo quando nós se preocupamos mais do que nós deveríamos, Jesus continua se importando comigo e com você e convida a se aproximar dele. Não fique com medo. Jesus está no controle. Hoje eu quero convidar vocês a fazer igual os discípulos fizeram. Tire os olhos da tempestade e volte para Jesus. Reclame se for preciso, expresse as suas dúvidas, mas leve o seu medo para a presença dele. Há dias calmos, é verdade, mas há dias turbulentos também. Há situações em que o nosso coração está calmo, está sereno, está tudo tranquilo e favorável, mas há momentos em que o coração está tomado de pânico, de aflição, de angústia. As tempestades, elas vêm para abrir os nossos olhos e para nos fazer ver que nós somos impotentes, mas Jesus é o onipotente. Nós somos fracos, mas Ele é forte. Nós não estamos no controle, mas Ele está no controle. Nós não podemos resolver os problemas e acalmar os mares revoltos da vida, mas Ele pode. E Ele acalma primeiro o nosso coração, dizendo o seguinte: tem bom ânimo, sou eu estou aqui. Acalme, sossegue, descanse. E depois de acalmar o nosso coração, Ele acalma as circunstâncias que estão em nosso redor. E o mar e o vento obedecem. O vento escuta a sua voz e se faz grande bonança. Talvez você esteja também com as suas tempestades assolando você, e você com medo, apavorado, desesperado. Mas Jesus vai entrar no barco da sua vida. Jesus, Ele vai acalmar seu coração e e acalmar as circunstâncias. E levar você salvo e seguro para o destino final dado a você. E o destino final que Ele declarou para nós é a vida eterna. Eu quero perguntar para você hoje, qual é a tempestade que você está enfrentando? O que você tem passado? Qual é o mar que tem se levantado contra você? Qual é o vento que tem se levantado contra a sua vida? Nós precisamos dar nomes a elas. Lembrar quais são as tempestades que nós estamos vivendo. E depois de nós lembrarmos, nós podemos vir com intenção e delicadeza, voltando os nossos olhos para Jesus e dizendo: Deus, eu confio em Ti. Eu confio mesmo em meio à tempestade. Mesmo que minha fé pareça confusa, mas eu confio em Ti. Tem hora que a tempestade mais perigosa não é a lá de fora, não é aquela que está lá fora, mas é a que está dentro de nós, é a que está dentro do nosso coração. E Jesus, Ele conhece os nossos sentimentos, Ele conhece o nosso coração, e Ele está aqui nessa noite para acalmar o nosso coração. A tempestade de fora e a tempestade de dentro, oferecendo para nós o mais completo e eficaz remédio para lidar com o nosso medo. Permita-me dizer nessa noite: nenhum problema seu vai ser menor que você. Sempre eles serão maiores. Mas se você tirar os olhos de Jesus, você vai afundar
você não vai estar de pé, você não vai suportar. Mas eu quero que você entenda nessa noite, você não está de pé porque você é forte. Não é dos fortes a vitória. Não é dos que correm mais rápido a vitória. É do que esperam no Senhor. Seja acalmando a tempestade, seja acalmando você no meio dela. Uma coisa é certa, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Jesus está vendo você, Ele conhece você, Ele conhece o seu problema e Ele está intercedendo por nós. As coisas podem fugir do nosso controle, mas não fugem, eles não fugirão do controle de Jesus. Você não está à deriva com o seu barco, Jesus está com você. A tempestade, ela não obedece ao nosso comando, mas a tempestade, ela está debaixo da autoridade de Jesus. Compreender isso traz toda a seriedade para o nosso coração. Ainda que a tempestade não tenha ido embora, mas o seu coração vai estar em paz. O seu coração vai estar aliviado e confiante. Que nessa noite você possa entender isso. Que muitas vezes nós queremos que Deus acalme as tempestades lá fora. Mas Deus quer acalmar primeiro o nosso coração. Primeiro nós, para depois acalmar a tempestade. Amém?